Ok, minha gente, eu nem falei hoje do Facebook, Arthur Nechemi está aqui, o Márcio Eduardo também está aqui, ele está me perguntando sobre o que aconteceu na Câmara. Eu abri o programa de hoje falando sobre isso, Márcio. Agora, se tem CPI, se não tem CPI, isso aí vai ser com eles. É muito cedo ainda para se comentar esse assunto, porque a coisa aconteceu agora. A moça já foi exonerada e agora é aguardar os acontecimentos. Maria Felícia está aqui com a gente. Quem mais? Maria Felício. Tem um monte de gente aqui. Almi Chaves. Nitrione. Doutora Nitrione está aqui com a gente também. Parabéns, doutor Ed e doutora Gisele. Informações importantes para toda a sociedade. Nitrione, que tempo que a gente não se vê, hein? Tem que voltar aqui no programa. Meu amigo João Amorim está com a gente. O Márcio fazendo uma pergunta para os advogados. Gente, é o seguinte, deixa eu até aproveitar. Renatinha está aqui com a gente. Renata Caldas. Vai no programa de todo mundo, só não vem no meu, né? Arthur Nechemi também está aqui. Veja bem, eu faço um programa ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, com os mais variados assuntos. Todo dia eu tenho alguém aqui fazendo um bate-papo. Só que a gente tem uma pauta e essa pauta tem que ser seguida. Eu só mudo pauta de programa se tiver algo explosivo, alguma coisa de muita relevância acontecendo no momento. Naquele momento. Fora disso, você tem que seguir uma pauta, porque senão vira uma bagunça, né? Estou falando isso no geral para todo mundo. Então eu tenho que seguir essa pauta. O assunto do momento então eu vou falar da vitória do Flamengo ontem em 2 torneios. O Flamengo foi campeão 2 vezes ontem. Aliás, campeão e bicampeão. Não, foi bicampeão. Peraí, já está chegando. Já fiz. Já foi feito, já fiz. Já fiz. É para eu pedir o intervalo outra vez, ou Diego? Não. Ok. É que chegou para mim aqui agora. Então é isso. Doutor Ricardo, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todo mundo aí que nos assiste. Conversar um pouquinho aí sobre política, né? Rapaz, a política, a eleição para presidente já está rolando, né? Já está rolando, isso aí desde o... Para deputado, para senador, para tudo. Governador já está rolando. Na verdade, a campanha em si ela já começa no dia seguinte da eleição anterior. Né? É claro que você tem uma diminuição nesse processo quando você tem essa eleição de 2 anos, que seria para prefeito e vereador que a gente teve, mas terminada essa eleição, quem quer ser prefeito vai já começar a desenhar isso logo depois. E no caso que a gente já tem as eleições no ano que vem, eles voltam à ativa direto. Então, você começa a ter figuras querendo se lançar candidatos, montando partidos, desenhando como vai ser feito. Isso tudo está acontecendo, isso tudo está o tempo inteiro, direto, pessoal, preparando a campanha para as próximas eleições. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Sim, vamos votar nesses 5 aí. Exatamente. E eles já estão nas ruas tentando encontrar o caminho que eles vão percorrer para conseguirem os votos. Isso eles já estão fazendo o tempo todo. Né? E cada vez mais isso vai se intensificar. Né? Você começa a intensificar a partir do momento que acontece ali a eleição do Congresso Nacional, né? das mesas diretoras do Congresso, porque ele tem um pouco uma parada nesse sentido da campanha, da próxima campanha, em que eles têm que focar para ver quem vão ser quem vai ser a mesa diretora. Eles fizeram isso agora no início de fevereiro, e depois disso volta a campanha a 1000 por hora. Cada um tentando mostrar força, cada um tentando desenhar um partido que possa ser ideal para que ele possa se eleger, cada um vendo quem vai conseguir de apoio e tudo mais. Os vereadores passam a ser peças muito importantes, às vezes a gente não olha dessa forma, mas para a campanha, para deputado, principalmente deputado federal, deputado estadual e senador, os vereadores eles são peças muito importantes nesse xadrez para a eleição, porque eles são as pessoas que estão ligadas dentro de cada cidade, com os seus espaços, com os seus eleitores, com as pessoas que estão ali ligadas há muito tempo, e vão ser elas que vão levar o nome dessas pessoas. Muitas vezes você vai ter deputado com votos aqui em Teresópolis que talvez tenham uma boa votação e que venha uma vez na eleição, uma vez naquele período mesmo eleitoral, mas que você tem ali vereadores trabalhando para ele já há um bom tempo, que estão fazendo esse trabalho dele acontecer. Então isso tudo vai acontecer. Né? E a campanha já está a 1000 por hora.
E ontem, que a gente viu no Rio também em relação a isso, o evento que foi feito pela Anistia, já é uma campanha. Também já é uma campanha eleitoral. Por mais que se diga que não, ali já tem muita gente fazendo discurso para ser utilizado durante a eleição. E já para começar a desenhar o que ele quer demonstrar na eleição. Isso aí, sem dúvida nenhuma. O Cláudio Castro pode vir candidato a senador? Sim, pode vir, está tentando isso. O governador de São Paulo, o Tarcísio, vem à reeleição? Ele já declarou que vem candidato à reeleição. Quer dizer, todos vão... Então eles estavam lá para isso. Estavam lá. Porque eles precisam aparecer para o eleitor. Né? Eles não podem simplesmente achar que a eleição vai acontecer 45 dias antes. Né? A campanha vai acontecer 45 dias antes da eleição. Não vai. O eleitor ele já está analisando isso tudo. Me corrija se você achar que eu estou errado. O que eu acho, o que eu digo sempre aqui, que a população de Teresópolis, aliás, no Brasil, ela é muito despolitizada. E não tem, o que a gente está falando aqui não tem crítica a ninguém, tá? A gente está fazendo um bate-papo. O Lula, ele também já está em campanha. O fato de Lula estar usando camisão solto, chapéu Panamá, aquele chapéu que o Lula... Até gostei do chapéu dele, estou até querendo comprar um para mim daquele. Isso também já é campanha. Ele já quer mostrar uma imagem mais popular. Sim, ele já está em campanha direto, sim. Sair do terno, deixa o terno e já vou tipo povão. E já vou pro povão. E já vou falar o que o povão quer ouvir. Vai pegar um momento que é o que tem acontecido. Você vê muita gente criticando algumas falas que ele está fazendo. Que são falas ruins? São. Mas ele já está fazendo isso pensando no eleitorado dele. Então ele já está usando dessa forma. Quando ele diz, por exemplo, vou descobrir quem é o culpado por ter aumentado o ovo, ele vai usar isso lá na frente quando ele, de alguma forma, conseguir reduzir esse preço. E ele vai usar isso na campanha para conseguir voto. Ele, então, o Lula, por mais que eu, por alguns motivos, não concorde com a política que ele utiliza, com a forma que ele trabalha politicamente, né, ele, como candidato, ele sabe fazer isso muito bem. Não é à toa que é presidente por 3 vezes. Aliás, eu acho que ele faz isso melhor do que o Bolsonaro. Faz melhor do que o Bolsonaro. Ele, para mim, é o que faz melhor hoje no Brasil, é ele. Ele sabe fazer isso muito bem feito. Né? E ele está o tempo inteiro pensando na próxima eleição. Ele iniciou esse processo aqui. Né? Você teve muito político ainda com a ideia de que, só vou começar a campanha mais próxima e tudo. Ele não, ele tomava posse no dia seguinte, tudo dele já era pensado para a eleição seguinte. Sim, tem um negócio que o Lula falou há dias atrás, e eu não sou, veja bem, eu não sou lulista. Aliás, eu sou flamenguista e hoje estou feliz da vida. Eu não estou nem triste nem feliz, porque o meu time está sempre ruim, vascaíno já viu, né? Fazer o quê? Vascaíno, né? Mas o Lula falou um negócio há dias atrás, não me lembro agora onde ele estava. De chapéu e tudo, né? Ele falou que o povo brasileiro gosta de pão com mortadela. E o povo adora ouvir isso. Sim, o povo adora ouvir isso. Ele já não fala mais da picanha, que a picanha está muito cara. Mas o pão com mortadela ele pode falar. Ele pode falar, exatamente. E aí as pessoas aplaudiram quando ele falou que todo mundo gosta de pão com mortadela. É a cara dele. É a cara dele. É assim que ele ganha as eleições. Ele sabe fazer. Ele sabe fazer. Ele sabe entender o que o povo tá esperando ouvir. Isso ele sabe fazer muito bem feito. Quando ele falou lá atrás, agora os nossos eleitores estão ganhando mais e tudo, então eles não estão mais querendo votar na gente, é porque ele está vendo que ele está perdendo voto. Então, ele, naquela fala dele, ele não estava falando para criticar e achar, a gente não vai mais conseguir, então a gente tem que fazer diferente. Não, ele está mostrando para o povo dele como ele vai mudar o discurso dele para ele conseguir os votos. E ele sabe lidar com isso. Isso ele sabe. Isso a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque nisso ele sabe fazer muito bem feito. E é isso que a gente tem que prestar atenção daqui para frente, porque a eleição é logo ali, né? Sim. Nós já estamos aí em março, vem abril, maio, enfim. O ano está terminando e a eleição daqui a um ano e meio. Daqui a 1 ano e meio. Na cabeça do político que quer se eleger, ele já está em eleição. Os vereadores aqui de Teresópolis vão receber apoio, quer dizer, vão dar apoio a candidatos que virão de fora, assim como candidatos que vão aparecer daqui também. Alguns vereadores serão candidatos a deputado, eu acredito que sim. Sim. E a gente tem que estar atento para isso, né? E é interessante essa questão do vereador, e o que o eleitor pode participar e muitas vezes não participa. Né? Você, eleitor, você escolheu alguém ali para ser vereador, seu candidato ganhou, está ali. Ele vai escolher alguém para apoiar, ou ele vai ser candidato ou ele vai escolher alguém. E muitas vezes
ele vai escolher sabendo o que o eleitorado dele quer. Então, cabe a você, muitas vezes, mostrar isso para ele, seja com mensagem, seja encontrando ele na rua e falando, né, e mostrando para ele o desenho. Digo isso porque na eleição passada, né, na eleição de 2022, eu fui procurado por um político da cidade, uma pessoa de influência na cidade e tudo, e na cabeça dessa pessoa estava muito a ideia do seguinte: não, eu vou apoiar um candidato do PT porque ele vai trazer emenda para Teresópolis, ele prometeu isso, ele prometeu aquilo. E aí a única pergunta que eu fiz para ele: mas o seu eleitor apoia o PT ou não? Nós temos uma cidade que a gente sabe que historicamente ela não é favorável ao PT. Sim. Né? Você teve até prefeito ligado ao PT e tudo mais, ela não é historicamente. E aí a minha pergunta para ele fez todo sentido e fez ele mudar a escolha dele para ele apoiar um candidato ou não. Por quê? Na hora que eu mostrei isso para ele, ele ainda respondeu, não, mas ele vai trazer emenda, vai isso. Eu falei, mas o que você precisa? Você é político, você precisa de voto. Você pode conseguir emenda do outro lado também. Você vai continuar insistindo nisso e depois perder uma eleição lá na frente ou não? E aí isso fez ele pensar e mudou. Depois ele entrou em contato, não, eu mudei, realmente estava certo e tal, e foi. Né? E deu certo, porque conseguiu ganhar essa eleição agora. Né? Então, vale a pena você, que é eleitor, começar a mostrar isso para o seu candidato, para o seu vereador, para que ele saiba quem ele vai escolher para as eleições no futuro. Ricardo, Friburgo tem deputado, Guapimirim tem deputado, Petrópolis tem deputado, a gente não tem há muitos anos. A importância de um federal, de um estadual. É essencial, para uma cidade é essencial que você tenha um deputado estadual, um deputado federal. Um dos problemas que eu vejo aqui em Teresópolis, na política teresopolitana, ao longo dos anos, e acredito que com o Leonardo isso vai ser diferente, porque ele tem demonstrado isso, é que o prefeito ele sempre acha que todo mundo que está aqui pode ocupar o lugar dele. Então ele começa a criar dificuldades para que os candidatos da cidade não tenham força, não tenham espaço na cidade. E aí, por esse motivo, você vê historicamente isso acontecendo. Você pega o prefeito, muitas vezes apoiando só quem é de fora, você pega vários políticos de Teresópolis com problemas entre eles de não se resolverem, não criarem um político daqui, porque muitos deles pensam assim, se esse cara virar deputado, aí eu perco espaço na política. Sim. Mas eles não veem que isso é ruim para a cidade, porque se a gente não tiver um deputado da cidade defendendo a cidade vai ter muito mais dificuldade de conseguir crescer. Não é à toa que a gente vê Friburgo se desenvolvendo, a gente vê Petrópolis se desenvolvendo e Teresópolis ficando atrás, porque Teresópolis há anos não tem. Guapimirim. As pessoas falam, eu canso de ouvir assim, porque Guapimirim tem isso, Guapimirim tem aquilo, Guapimirim está assim. Guapimirim tem um deputado. Tem um deputado, exatamente, que está lá todo dia pressionando para conseguir verba para o município, para conseguir a ajuda do município, vendo o município trabalhando por ali. Né? Então, Teresópolis precisa. Infelizmente, há muitos anos, a gente não tem deputado da cidade. Né? Infelizmente, a gente não tem. E aí, a classe política precisa olhar isso e perceber o quão bom pode ser ter um deputado. O próprio prefeito precisa olhar isso e perceber, se eu tiver um deputado aqui que vai ser a minha voz em Brasília, que vai ser a minha voz na Alerj, eu consigo muito mais para a cidade. Então, eu consigo mostrar um serviço muito melhor. Isso é que falta, né, nos prefeitos. Eu acredito que ele não vai ser assim pela forma que ele vem conduzindo. Quando você pega um prefeito, como ele tem feito, e ele, toda vez que ele vai falar de alguma obra, de algo que está acontecendo, ele lembra de uma emenda que um deputado deu, de algo que está ajudando, de alguém que está ajudando, que isso, que aquilo, é alguém que está realmente olhando com outros olhos a política da forma que não se via até bem pouco tempo atrás. Ontem eu não pude ver, os órgãos de imprensa também fazem campanha, também apoiam governos. Também. Né? Isso nos municípios, nos estados e no país. No país né? inteiro. E no mundo inteiro. Ontem eu vi um negócio muito interessante no Fantástico. A apresentadora do Fantástico, ela foi falar sobre o evento de ontem no Rio, que não foi uma manifestação pró-anistia, né? Então ela começou a explicar, falou, olha, apareceram lá tantas pessoas de acordo com o órgão que faz a contagem de pessoas, tinham cerca de 400 mil pessoas, mas
disseram que eram 18 mil, mas tinha muita gente, estava muito cheio. Agora, assim como foi também no dia 8 de janeiro, que aconteceu a invasão, ela misturou um assunto com outro. Com outro, né? Ela estava falando do número de pessoas, foi no Fantástico de ontem, do número de pessoas que estavam em Copacabana e, de repente, ela começou a falar, sem encerrar Copacabana, ela jogou o 8 de janeiro no meio do assunto e começou a dizer que as pessoas já tinham 400 pessoas presas por causa do 8 de janeiro. Porque aí é o que daria importância para o que ela queria, né? Mostra que é claramente a tendência da Rede Globo. A tendência, exatamente, mostra claramente a tendência. E assim, a imprensa, como você mesmo disse, isso acontece no mundo inteiro. Né? O que é ruim, o que eu vejo de ruim no Brasil, principalmente nessas emissoras nacionais, é que elas não deixam isso claro. Elas querem, como essa empresa mesmo, quer dizer que ela é imparcial nessas situações. E não é. E tem todo o direito de não ser. Né? O que ela precisa mostrar é o lado que ela tem. Né? Para que ela não diga que é imparcial sem ser, como vem acontecendo, como acontece nesse tipo de situação. Eu vi essa questão do Fantástico também, e achei isso um absurdo, porque você viu isso? Eu vi também, Você pegou na hora que ela misturou os assuntos? Saiu misturando os assuntos, para dizer que era o 8 de janeiro que estava repetindo ali, né? E exatamente. Que não é nada disso, pelo contrário. Né? Ontem foi pacífico, como a maioria dos movimentos, isso de qualquer direita, esquerda, qualquer um que seja, por mais que hoje se fale diferente, mas historicamente, se olhar no Brasil, a maioria dos movimentos populares no Brasil não são de confusões, não são de quebradeira, nada. Existem sim, historicamente também existem, mas os grandes movimentos não são assim. Quando você pega a própria Direta Já, não foi assim, né? Teve muito... O que eu digo que não foi assim? Tem algumas pessoas que vão fazer errado? Tem, sempre tem, mas o movimento em si não foi assim. O movimento em si, como o de ontem, não foi dessa forma. O movimento em si foi dizer assim, não concordamos com que o STF tem tomado essas decisões, então a gente precisa que o Congresso tome a frente. Né? Agora, o que eu acho que nesse ponto também pode pecar um pouco as pessoas que estiveram lá participando e tudo, é não nominar os políticos. Por quê? O político, né, eu penso sempre da seguinte forma, a ideologia do político sempre será voto. A ideologia do político não é direita, esquerda, centro, não é nada disso. Você pode ter alguns políticos que sim, que pensam assim, que sabem que podem perder a eleição, mas que mantêm aquele posicionamento deles. Mas, em geral, a grande maioria, a ideologia é voto. Porque ele sabe que ele precisa do voto para ganhar. Ele precisa ter voto para ele ganhar a eleição, não tem jeito. E aí, se essas pessoas, por exemplo, que estiveram lá, começarem a ir atrás dos deputados do seu estado e pressionarem para que eles votem e mostrar assim, eu estou vendo o seu trabalho dentro da Câmara, e se você fizer diferente do que eu penso, você não vai ter mais o meu voto, e eu vou batalhar para que você não tenha voto de ninguém, isso faz diferença. A rua faz diferença? Faz. Isso é importantíssimo, um evento daquele é fundamental para um político conseguir ter o espaço que ele tem, para mostrar o que ele acredita, é fundamental? É. Mas o eleitor, se ele quer de fato a mudança, e aí é uma questão de politizar a população de um modo geral, é ela começar a usar os mecanismos que ela tem, e-mail, telefone do deputado, Instagram, e começar a pressionar e mostrar assim, eu estou vendo o que você está fazendo, se você continuar nesse caminho, eu não voto em você e vou batalhar para você não ganhar. Não é só eu não vai ter o meu voto, você não vai ter nenhum meu, nenhum da minha família, nem das pessoas da minha comunidade, eu vou batalhar por isso. Isso faz diferença e vai fazer esse cara lá na frente votar pela anistia, por exemplo. Faça isso. Obrigado, Ricardo. Que agradeço. Ricardo agora está com a gente, não é mais quarta-feira, é toda segunda-feira. Ricardo vem aqui para a gente falar um pouquinho de política. Vou para o comercial rapidinho, final do programa, mas eu ainda tenho matérias aqui.